Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos nosso momento de oração e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Salmos 99, versículo 1. Então, se você puder, tome sua Bíblia nas mãos, vamos ler juntos essa palavra, receber diretamente do Senhor e louvar. Vamos louvar a Deus com essa palavra, reconhecendo a sua grandeza e majestade. Assim está escrito: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que eles tinha dado. Tu lhes respondes, ó Senhor, nosso Deus, fostes para ele Deus perdoador, e ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Deus é majestoso, glorioso, está exaltado nos mais altos céus, está numa posição inalcançável por qualquer ser humano, por qualquer ser, a não ser que ele se dê a conhecer, a não ser que ele decida, por espontânea vontade, se dar a conhecer e se relacionar com qualquer outro ser que ele tenha criado. E isso é maravilhoso, porque sim, o nosso Deus, ele se deu a conhecer a nós, seres humanos, de uma forma como, segundo as Escrituras, ele não fez com qualquer outra criatura que existe. Não há anjo, não há relato algum de que qualquer anjo que esteja no céu, qualquer ser vivente que esteja nos céus, ou qualquer outro ser que exista em toda a natureza e toda a criação. O único pelo qual o Senhor se fez carne e veio na figura humana foi ao homem. Foi o homem que Deus decidiu vir na figura dele e se manifestar para um relacionamento. Porque antes de tudo, Deus já havia feito o homem à sua imagem e semelhança. Nem os anjos que estão nos céus, nem os querubins, nem os serafins, nem qualquer outro ente celestial criado por Deus foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós sim, quando você vai lá no relato da criação, o próprio Senhor declara: desçamos e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus fez o homem. E Deus criou um meio para que o homem pudesse se relacionar com ele, porque tudo era perfeito. Quando nós lemos Gênesis 1 e 2, nós temos os dois capítulos mais perfeitos da Bíblia, onde não existia pecado, havia uma comunhão plena de Deus com o homem, toda a natureza e tudo que existia vivia em plena harmonia. Adão e ali a sua mulher estavam sobre a terra e dominavam sobre tudo o que existia. Mas o pecado criou uma separação entre o homem e Deus. E ali nós percebemos que ao longo de toda a história, Deus foi se revelando novamente ao ser humano. Havia uma revelação em Adão que foi perdida, que não se pôde mais alcançar. E ao longo da história, Deus vai se revelando ao homem, cumprindo as promessas que ele fez, promessas de redenção e de reconciliação, que se cumpriram plenamente em Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, que exalta a grandeza de Deus,
olhamos para nós, seres humanos, falhos, limitados, pecadores, cheios de problemas que nos fariam ser totalmente distanciados de Deus. E Deus, em sua infinita grandeza, decide vir se relacionar conosco. Isso é grande demais. Isso é muito poderoso. Mas pior de tudo é que muitos desprezam. Muitas pessoas desprezam isso. Fingem não acreditar. Tentam se esquivar disso, como se Deus fosse as destruir, como se Deus fosse puni-las, como se Deus fosse apenas um carrasco maligno. Veja bem, isso é um grande engano que as trevas tentam colocar, mas também é fruto de um coração perdido do ser humano. E olhar para esse texto que exalta a majestade santa de Deus, a sua altura, a sua grandeza, e pensar que em Cristo Jesus ele decide, através do Espírito Santo, fazer morada em nós, eu confesso para você que não tem lógica humana que consiga explicar isso. Eu não consigo entender isso plenamente. Eu creio que ninguém vai conseguir entender isso plenamente. Mas, quer entendamos ou não, nós vamos crer nisso e vamos viver, porque essa é a verdade que Deus estabeleceu para nós. De toda a sua glória, ele vem ao nosso encontro. Quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 2, ela faz uma descrição do estado de humilhação de Cristo, que desceu da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, passou por todo tipo de humilhação que alguém poderia passar para poder nos resgatar. Esse é o tipo de amor que nós não conseguimos explicar, não conseguimos entender em sua plenitude. Mas entendemos e conseguimos explicar o suficiente para que a fé surja em nosso coração. Não que não consigamos explicar nada, sim, nós conseguimos entender e explicar o suficientemente para que creiamos e para que nós venhamos desfrutar dessas verdades eternas. Então, eu quero, nesse momento de reflexão, te encorajar, sabe, a adorar, a louvar a Deus, a exaltar o Senhor, declarar, sabe, palavras de louvor a Ele. Use este salmo, muitos outros salmos de louvor a Deus, Salmo 100, sabe, que é um salmo de celebração a Deus. Temos muitos e muitos salmos. Coloque um hino, coloque um cântico de louvor, cante junto, louve a Deus, porque nós estaremos assim fazendo o mínimo do mínimo para reconhecer a majestade santa do nosso Deus, para louvar, para engrandecer, para adorarmos, para saudarmos esse Deus maravilhoso. Sabe, nós precisamos sim de louvá-lo. Muitas pessoas pensam que Deus é um Deus carente que quer receber louvor e adoração. Não tem nada a ver, Deus é autossuficiente. Nós é que precisamos reconhecer esse lugar de Deus e somente Ele deve receber a nossa adoração, somente Ele deve receber o nosso prostrar, o nosso curvar diante dEle. Celebrar a Deus, louvar a Deus, é reconhecer a distância que existe entre nós e Ele e na qual Ele reduziu a zero quando Ele veio habitar na terra como homem e nos reconciliou. Havia uma impossibilidade total do homem se reconciliar com Deus, mas Cristo foi o que tornou isso possível e está disponível para todo aquele que crê. Portanto, louve a Deus, exalte o seu nome, reconheça a sua majestade, porque Ele te ama profundamente. Pai querido, muito obrigado, porque nós não conseguimos explicar o tamanho da obra que o Senhor fez, nem mesmo o tanto que o Senhor nos ama. Não conseguimos entender totalmente tudo que o Senhor fez por nós. Mas eu declaro aqui, junto com todos esses que estão comigo, que entendemos e conhecemos o suficiente para que nós jamais nos afastemos da Tua presença. Entendemos e compreendemos o suficiente para saber que somos salvos, perdoados, redimidos e reconciliados com o Senhor. Entendemos e compreendemos o suficiente para saber que podemos colocar diante de Ti
nossas petições, nossas necessidades, todo o nosso coração e sermos plenamente supridos pelo Senhor. Compreendemos e entendemos o suficiente para saber que o Senhor é o único Deus existente, digno de toda honra, louvor e adoração. Portanto, receba, Pai, cada coração que está aqui comigo, que cada um aqui seja cheio do Teu Espírito Santo e se tornem adoradores e que aqueles que louvam o Senhor em espírito e em verdade. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo e nós continuamos aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.